Olá, eu sou o Danton Corrêa e hoje eu gostaria de conversar com você a respeito de um câncer que é pouco conhecido, o câncer da vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é uma estrutura que tem um formato de uma pequena perinha, né? Ela fica grudada na superfície inferior do fígado e se a gente for localizar ela aqui na nossa superfície corporal, né? Ela seria aqui mais ou menos onde a gente refere onde é o estômago, só que um pouquinho para o lado direito. Então, onde você coloca assim, aqui é meu estômago, puxa a mão um pouquinho para o lado direito, ali fica a vesícula. Para que serve a vesícula no corpo da gente? Que função que ela tem? Né? O fígado, ele produz uma substância que todos vocês já devem ter ouvido falar, que é a bile. Ela é produzida pelo fígado e ela escoa através de uma série de canais que ficam dentro do fígado e escoa para um canal principal que vai desaguar no intestino. Né? A vesícula fica no meio desse caminho aí. Para que ela está ali? Ela serve para armazenar e concentrar a bile. Então, à medida que o fígado vai produzindo a bile e ele vai escoando pelos canais, a vesícula vai ficando cheia dessa bile. Ela tem um revestimento, né, interno chamado de mucosa, que tem uma capacidade de absorção de água muito grande. Então, ela absorve a água da bile e deixa a bile bem concentrada. E aí essa bile fica armazenada ali dentro da vesícula. Quando a gente come um alimento gorduroso, e esse alimento chega até o duodeno, que é aquela primeira porção do intestino depois do estômago, o duodeno ele manda um sinal para a vesícula e informa a vesícula que tem gordura ali. Olha, tem um alimento gorduroso aqui e eu preciso de uma ajuda para fazer essa digestão. A vesícula ela vai se contrair, vai expulsar essa bile até o duodeno e ali ela vai ter um papel como se fosse um detergente. Ela vai transformar as partículas de gordura em partículas menores para que o intestino consiga absorver isso aí com mais facilidade. O principal fator de risco para o surgimento dessa doença é a formação de pedras na vesícula biliar. Quando a vesícula vai se contrair e expulsar a bile, como eu expliquei agora há pouco, a pedra vai trancar bem na saída dela ali e não vai deixar ela esvaziar. E aí ela vai ficar fazendo força para tentar esvaziar, não consegue, e isso aí provoca uma dor semelhante a uma cólica. Só que essa dor passa, né? Isso aí a gente chama de cólica biliar. Eventualmente a dor pode não passar e persistir quando a pedra tranca ali e não sai, né? E a vesícula pode então inflamar e aí isso gera um processo que chama de colicistite aguda, pode inclusive formar pus dentro da vesícula. Então esse processo inflamatório crônico ali é que vai predispor a pessoa a ter o câncer de vesícula. Quando isso aí acontece, esse câncer ele pode ir crescendo e invadir o canal biliar e aí a bile não vai mais ter acesso ao intestino. O fígado vai produzir a bile e quando ela deveria escoar através desses canais, né, até o intestino, ela não consegue mais, porque o tumor está obstruindo a passagem da bile. E aí a pessoa vai começar a ficar com o branco dos olhos amarelo, né? Isso é um sintoma que a gente chama de icterícia. Muitas vezes a gente enxerga embaixo da língua, né, que ela está mais amarelada. É o primeiro lugar onde é mais fácil de ver embaixo da língua, depois os olhos começam a ficar amarelados, depois a pele da gente vai ficando amarelada também, né? Inclusive, quando a pele começa a amarelar, a gente pode inclusive sentir uma coceira assim na pele, né? Um prurido. E junto com isso, como a bile ela não está conseguindo ir até o intestino, ela começa a acumular no sangue da gente, né? Então aí a pessoa começa a urinar também mais escuro, né? É um processo que a gente chama de colúria. Tem pacientes que falam, ó, estou urinando cor de chamate, cor de Coca-Cola, né? Isso aí é um processo que a gente chama de colúria. É quando a bile não tá conseguindo chegar até o intestino, satura no sangue, né? E aí o rim, parte dessa bilirrubina, ele consegue, que é um componente da bile, né? Ele espelha através dos rins, mas aí a urina vai sair com uma cor mais escura. E também vai acontecer que as fezes do paciente vão sair mais claras, né? Porque também o que dá essa coloração marrom nas fezes também é a bile. Você já deve ter acompanhado em outros vídeos que eu sempre falo isso, né? A perda de peso sem explicação é um sintoma que a gente sempre tem que investigar, né? Se a gente for ver, no mundo todo, nós estamos passando por um processo de epidemia de obesidade e não de magreza. Então, o diagnóstico do câncer da vesícula biliar, normalmente ele é feito através de um método de imagem, né? O mais comum é um ultrassom. Ela vai ver as pedras dentro da vesícula, né, na maior parte das vezes, começa a formar um tumor ali mesmo, né? A gente vê um nódulo na parede da vesícula, pode invadir o fígado, invadir os canais biliares, né? Normalmente o que é solicitado na sequência é uma tomografia computadorizada de abdômen ou uma
ressonância magnética do abdômen. Um outro exame que eu costumo pedir bastante para avaliação é um exame que se chama ecoendoscopia. É um exame onde é feita uma endoscopia, como se fosse uma endoscopia digestiva alta, né? Só que na ponta do aparelho, em vez de ter só aquela câmera ali que um endoscópio normal tem, ele tem um aparelho de ultrassom ali também. Então, na imagem, a gente já tem uma forte suspeição, mas a confirmação ela é sempre através de uma biópsia. As pessoas me perguntam muito se tem prevenção para câncer de vesícula. Por ele se tratar de um tumor raro, né, não tem sentido a gente sair fazendo ultrassom na população em geral. A imensa maioria das pessoas nunca vão ter essa doença. A prevenção ela é feita numa população que é identificada como uma população de risco. São pessoas que têm as pedras e não operaram, ou as pessoas que têm esses pólipos, né, e que não atingiram ainda o tamanho. Né, em outros vídeos já falei a respeito disso, né, dos pólipos que surgem no intestino grosso, onde eu recomendo os pacientes então fazerem colonoscopia a partir dos seus 45 anos de idade. Na vesícula pode surgir esse mesmo tipo de pólipo. Não é muito comum, mas pode. Então, os pólipos na vesícula, eles são comuns, mas não esse tipo que transforma. Os pólipos que mais surgem são os pólipos que são chamados pólipos de colesterol, que são cristais de colesterol que se depositam na mucosa da vesícula e que não tem risco nenhum de transformação. A imensa maioria dos pólipos na parede da vesícula são esses de colesterol e que não requer cuidado nenhum. Né? Quando a gente olha a imagem, normalmente quando são vários pequenininhos e a gente acompanha isso daí e vê que eles não estão aumentando de tamanho, são características de pólipos de colesterol e a gente não precisa fazer nada com essa vesícula. Agora, se é um pólipo único, né, e que ele vem aumentando de tamanho, no próprio ultrassom a gente pode fazer uma análise específica que se chama Doppler, né, o ultrassonografista ele pode ver se tem fluxo sanguíneo ali naquele pólipo. Em pólipos pequenos é difícil de ver, mas à medida que o pólipo vai aumentando de tamanho, ele consegue ver se tem fluxo sanguíneo no pólipo. Ou num exame como tomografia e ressonância, a gente vê se o pólipo capta contraste, né, também seria uma outra maneira de ver se ele é vascularizado. Esses pólipos que são vascularizados, eles podem ser dessa variedade que é igual ao do intestino, que são os adenomas. Aí, quando é um adenoma, assim como no intestino ele tem o risco de transformação, na vesícula também. Ele pode sofrer transformação e formar um câncer de vesícula. Então, esses pólipos de vesícula, quando a gente identifica um pólipo único, que está aumentando de tamanho, tem fluxo, né? Ou quando ele já tem mais que 1 centímetro, aí tem indicação de ser removida a vesícula antes que ele transforme. Então a gente já remove esse pólipo antes que ele passe por esse processo de transformação, que seria muito semelhante de um pólipo transformado no intestino. A maior parte dos pacientes vive muito bem sem a vesícula biliar e nem lembra que removeu. Em alguns pacientes, principalmente em mulheres, quando a gente remove a vesícula, elas podem ficar com um pouco de diarreia, né? A gente chama isso aí de diarreia pós-colecistectomia. Colecistectomia é o nome que o cirurgião dá para a remoção da vesícula. Ele pode ficar com o intestino um pouco mais solto, pode ter um pouco de intolerância à gordura. E isso é uma coisa que normalmente com o tempo melhora, né? Tem uma minoria de pacientes que eu conheço, né, que alguns tratados por mim, outros que foi por outros colegas, mas que acabaram vindo em mim, que ficaram assim com diarreia crônica, mas são muito poucos, né? Muito poucos. Quando a gordura chega ali no intestino, já vai ter bile ali, que fica escoando de uma forma contínua, mas não naquele volume que seria necessário para digerir uma quantidade maior. Muitos pacientes querem saber se o câncer de vesícula ele tem alguma hereditariedade envolvida. Isso pode sim ocorrer, mas o câncer de vesícula já é uma doença muito rara, né? E esse tipo de defeito que provocaria, assim, em famílias, ele seria mais raro ainda. As pedras na vesícula, né, se a gente vê, sim, né, elas parecem acontecer mais em determinadas famílias. As pedras elas são mais frequentes em mulheres, né, que tiveram vários filhos e que têm em mulheres que são um pouco mais obesas também as pedras são mais comuns, principalmente a partir dos 40 anos de idade. Uma outra situação que forma pedra é quando a pessoa, por exemplo, fica internada e por algum motivo precisa ficar muito tempo em jejum. Fica com um tipo de nutrição que a gente chama de nutrição parenteral, a pessoa não come por boca. Então a vesícula ela fica ali parada, né, e com bile dentro, então a vesícula vai absorvendo a água, vai deixando aquela
bile cada vez mais concentrada e aquela estase biliar, aquela bile parada ali, se predispõe ela a formar pedra. O tratamento do câncer da vesícula, ele vai depender da extensão da doença, né? O quanto que essa doença já cresceu ali na parede da vesícula. Então, algumas formas de câncer de vesícula, por exemplo, né, quando só tem um leve espessamento, a gente pode tirar a vesícula, igual uma cirurgia de vesícula para pedra, né? Quando o tumor ele já é mais profundo, né, quando ele já invade além da mucosa, né, ele já chega numa camada que fica embaixo da mucosa, que a gente chama de submucosa, o tumor ele ganha capacidade de ir para outros locais, além da vesícula. Então ele pode ir para umas ínguas que ficam ali em volta da vesícula, né, que são os chamados linfonodos, né, e pode também crescer para o fígado ou para os canais biliares, né, e obstruir então os canais biliares ou comprometer uma parte do tecido do fígado. Quando isso daí acontece, a gente precisa fazer uma cirurgia maior, né? O objetivo do cirurgião é remover toda a doença. Então, além de tirar a vesícula, a gente pode ter que tirar uma parte do fígado e pode, inclusive, ter que tirar parte dos canais biliares. Ah, mas aí como é que a bile vai chegar no intestino? Daí a gente pega um pedaço de intestino e emenda de novo ali onde a gente cortou. Faz uma emenda ali. Principalmente nessas cirurgias maiores, normalmente o paciente acaba precisando fazer quimioterapia também, né? Se aonde eu cortei ficou com uma margem, aonde eu cortei o tecido não estava bem saudável, ficou com microscopicamente um pouco de doença ali, inclusive radioterapia pode ser necessária. E para casos bem mais avançados, assim, que a pessoa demorou muito para procurar auxílio médico, né? Por vezes a cirurgia não é factível, né? Quando já invadiam os vasos sanguíneos que irrigam o fígado, a gente não consegue mais remover. Então, nessas situações, né, o que normalmente a gente faz é, através da endoscopia, passar o que a gente chama de prótese, que é uma espécie de tubo, né, por dentro da via biliar, do canal biliar, para desentupir esse canal biliar e a pessoa ter um fluxo de bile normal para dentro do intestino. E associado a isso é feito quimioterapia, eventualmente, dependendo do tipo de tumor, é possível fazer imunoterapia e terapia-alvo, né, que são outras formas mais modernas de tratamento sistêmico. Cuide da sua saúde, tenha uma rotina de visitar o seu médico com frequência, principalmente se você já está entrando na melhor idade. Pratique atividade física, tenha uma dieta saudável, né, você, através do autocuidado, é responsável, sim, pela prevenção dessas doenças que, como no câncer da vesícula, não são tão comuns, não são tão frequentes, mas que podem sim ser prevenidas. Dr. Danton Correia, cirurgia oncológica e do aparelho digestivo, cirurgia robótica, CRM SC 7005, RQE 4542, agendamento pelo WhatsApp 48 99151 7680.